Momento Saúde e Fé, Super Frei. Alô você! Bom dia, alô Bom dia, você. Super Jéssica. Bom dia, Deus te abençoe. Amém. Bom dia, Padre Henrique, Super Bianca, Juninho, Super Time. Bom dia a você que está em casa. Que alegria poder estar nesse quadro maravilhoso para levar para você, inclusive, assim, um assunto muito bonito, muito forte, muito importante, né, e atual, porque é justamente saber que tem um grupo que dá essa assistência às crianças com câncer, realmente é uma dádiva de Deus para a nossa sociedade, Jéssica. É verdade, são anjos na Terra. Exato. Que cuidam de pessoas que tanto necessitam, sobretudo as nossas crianças. Eu já estive no hospital lá, já vi um pouco do trabalho deles e agora nós queremos partilhar essa conversa com você, para você conhecer, para você também que tem e passa por uma situação como essa na sua família, que você tenha força, que você tenha esperança. É isso que nós queremos desejar sempre, né? E para o nosso bate-papo, para integrar aqui a nossa equipe de bate-papo, nós vamos até o GAAC e vamos conversar com o Dr. Marcelo Milone Silva. Ele é médico oncologista e ele também é o diretor técnico do GAAC, né? Então aqui a gente quer acolher e dar um bom dia, que ele já está conosco, já esteve no Saúde e Fé, né? Bom dia, doutor Marcelo! Bom dia, gente. Tudo bem, que alegria tê-lo conosco para falar sobre esse assunto tão importante. Gostaria que o senhor nos apresentasse, então, um pouquinho sobre o que é o GAAC. Bom, gente, primeiro, bom dia e o maior prazer de estar aqui conversando com vocês de novo, né? Com o Frei também, principalmente com posso até chamar praticamente de amigo, né? Porque sempre tem ajudado a gente também a divulgar o GAAC. Bom, o GAAC é uma instituição voltada ao atendimento de crianças com câncer. Então, o que significa essa sigla, né? É Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Quando a gente fala criança, a gente, na verdade, está se referindo a pessoas com até 19 anos, quer dizer, 18 anos e 11 meses, né? Essa é a abrangência da nossa instituição. E a gente está preparado para atender a toda situação de câncer dessa faixa etária. A gente chama de câncer infantil, mas o certo é câncer da infância e da adolescência e até mesmo daquela faixa etária que a gente chama de adulto jovem, né? Então, qualquer tipo de câncer nessa faixa etária, até 19 anos, né, incompleto, a gente tem condição de atender. Só que a gente não atende o paciente com diagnóstico firmado, a gente vai atender o paciente que ainda não fez o diagnóstico, ou seja, a gente recebe o paciente com suspeita do câncer nessa faixa etária, né? Quer dizer, o médico suspeita que aquilo pode ser uma leucemia ou um tumor do sistema nervoso central, do cérebro, ele encaminha para a gente efetuar toda a avaliação diagnóstica e, se confirmar, a gente segue o tratamento. Se não confirmar, a gente tenta, inclusive, fazer o diagnóstico, definir o diagnóstico e aí sim devolver para a rede de saúde, né? Doutor Marcelo, qual, né, a alegria de falar com o senhor, qual é o grande diferencial do GAAC em relação aos outros centros assim, de tratamentos oncológicos, doutor Marcelo? Olha, centros oncológicos de um modo geral, quando você fala de adulto, aí assim, é bem diferente mesmo, tá? Porque a forma de lidar com o adulto é sempre distinta. O GAAC aqui no Vale do Paraíba, ele tem uma estrutura muito específica, porque é um dos poucos centros do país que está voltado para o atendimento de uma região apenas, tá? Não que não possa atender crianças de outras regiões, mas ele é voltado essencialmente para a nossa região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Claro que a gente atende de outros estados, ou regiões, mas ele é estruturado para essa região.
por que isso, né? Porque isso já gera algumas mudanças. A gente, por exemplo, não tem casa de apoio nem nada. Mas, agora, o que é o importante é que o GAC consegue fornecer para o paciente uma estrutura de atendimento que você não encontra no SUS de um modo geral, nem nos convênios também. O que a gente oferece assim, de exames de diagnóstico, de imagem e de suporte clínico, a gente nem sempre consegue encontrar com facilidade nas outras estruturas nacionalmente falando. Agora, o câncer infantil, de modo geral, as instituições que tratam câncer infantil no Brasil, elas conseguem um bom nível um excelente nível de estrutura física e material para a melhor atenção dos pacientes com câncer. Bonito, muito obrigada, viu, por explicar tudo isso pra gente, assim, é muito importante. A gente mostrou imagens, né? A gente mostrar exatamente, estávamos mostrando imagens do GAC e é um trabalho maravilhoso que nós, assim, acompanhamos, nós que somos aqui do Vale do Paraíba, mas queremos mostrar para você aí, né, do Brasil inteiro, quanto é bonito. E além disso, gente, você tá vendo imagem aí das estruturas, né, físicas lá do hospital, mas também a gente gostaria de acompanhar agora um testemunho de uma pessoa que passou pelo tratamento neste hospital. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Meu nome é Luísa, sou paciente do GAC, tenho 18 anos e eu descobri o meu câncer através de uma cirurgia de apêndice. Logo após a biópsia, eu fui encaminhada para o GAC com uma agilidade, uma rapidez muito grande e fui muito bem recebida aqui. Todo mundo me tratou muito bem. Esse acolhimento fez com que eu não tivesse medo do Hospital GAC, porque antes eu tinha pavor de hospital, de como eu seria tratada, e aqui eu percebi e senti como eu sou tratada como pessoa, como minha vida vale para eles, como eles fazem de tudo para me ver bem, para me ver feliz, né? Apesar de todo esse momento, aqui eles são muito humanizados, essa é a palavra. Coisa mais linda, né? Força para você, esperança. E olha, perdeu o medo, porque foi acolhida com carinho, porque sentiu o amor com que todos estavam ali oferecendo para ela ficar cada dia melhor. Agora, vamos perguntar também ao Dr. Marcelo. Bom, as crianças, os jovens chegam até o hospital e como é feito o diagnóstico? Existem vários tipos de exames que eles podem fazer no hospital mesmo? Na verdade, o pediatra, o clínico geral, ele precisa de poucos exames para fazer uma suspeita de que aquela criança ou adolescente possa ter um câncer, tá? Para fazer suspeita. Então, por exemplo, eu estou vendo uma criança que eu acho que pode ser uma leucemia, um hemograma simples, quer dizer, aquele famoso exame de sangue, ele é suficiente para me levantar essa suspeita. Agora, para fazer o diagnóstico, aí isso já é tarefa aqui do GAC, né? São exames muito mais complexos e só o hemograma não dá. A gente tem que ir para coisas bem mais difíceis até de realização. Por exemplo, não é só o exame que daria o diagnóstico de uma leucemia, é um outro que se chama mielograma, em que você faz a análise da medula óssea, do sangue da medula óssea, do sangue na fábrica de sangue. Mas só isso não basta, você tem que ir fazendo mais exames complementares, análises complementares, para conseguir definir claramente que tipo de leucemia e qual a melhor forma de tratar essa leucemia. Então, isso muda completamente a forma de você investigar. Por exemplo, outros tumores também, mesmo assim, eu estou palpando uma barriguinha de uma criancinha e acho que ela tem um tumor na barriga. Só isso, ou até mesmo com um ultrassom, é possível o médico encaminhar aqui para a gente avaliar essa criança. Mas só o ultrassom não vai ser suficiente. Às vezes a gente tem que ir para tomografia, ressonância,
eventualmente até para um PET scan também, para poder avaliar de forma adequada aquilo que a criança tem. Então, de modo geral, para fazer a suspeita, você precisa de exames muito simples. Para fazer a confirmação, aí a coisa é muito mais complexa. Ô, doutor Marcelo, a gente sabe que um adulto, ele já tem uma experiência vivida, já está vacinado para muitas coisas. Então, ele, quando recebe o diagnóstico de um câncer, ele lida com uma outra realidade. Mas uma criança, doutor, como é que vocês lidam assim? A criança, claro, talvez não tenha essa dimensão toda, a proporção toda da doença, mas tem os pais envolvidos assim. Quando vê uma criança pequena com o diagnóstico de câncer, como é que vocês também trabalham essa questão para os pais, junto com os pais, doutor Marcelo? Bom, isso aí, a pergunta é muito boa, né? Boa e difícil. Porque assim, esse pacote todo vem completo, tá? Vem a criança e cada criança, cada faixa etária, você tem um nível de compreensão e, claro, cada família, cada criança vai estar inserida numa família e cada família vai ter a sua história, né? Então, essa criança pode ter mais ou menos vivência com doenças graves, né? E dependendo da faixa etária, ela vai ter maior ou menor compreensão e vivência também disso, né? O adolescente vai reagir diferente e o adulto jovem também de uma forma distinta. E os pais, não só os pais, mas a família e às vezes até mesmo a comunidade, toda ela vai estar envolvida nessa história toda. E às vezes a gente tem que lidar com isso tudo, com todas essas variáveis. Às vezes a gente lida, por exemplo, com a família, com a criança, com a família, com os avós, né? Com o pai, com a mãe, com os avós, mas também com o professor, com o suporte espiritual, com o padre dessa criança também. Tudo isso vai estar envolvido. A gente vai, muitas vezes, conversar com todos eles, com todas essas pessoas. Muito interessante. Agora, como o Hospital GAC ele é mantido e existe, assim, a possibilidade das pessoas ajudarem financeiramente? Obrigado por essa pergunta também. Sim, o GAC é uma instituição filantrópica, né? Então, ela não... apesar da gente atender o SUS, não é um hospital do SUS. É um hospital mantido pela comunidade. Para a gente ter uma noção, por exemplo, uma criança aqui, e que o tratamento dela, para cada real que ela custa, o SUS consegue ressarcir 20 centavos só daquele real. Então, o resto tudo, o hospital tem que correr atrás. E o que significa correr atrás? Pedir ajuda para a comunidade. Então, todos nós que pertencemos à comunidade, né, podemos ajudar o GAC com doações. Essas doações vêm através de pessoas físicas e pessoas jurídicas, empresas e até mesmo de ajudas de parlamentares. Então, a gente recebe bastante emenda parlamentar. Então, isso também para a gente lembrar que quando a gente vota num determinado vereador ou deputado federal, estadual e senador, esses parlamentares também têm esse papel de ajudar na comunidade. Então é bom que a gente, quando vote, saiba quem que esse parlamentar ajuda. Muito bem. Gente, como é bonito a gente poder conhecer essa instituição, essa entidade que se preocupa, que volta todo o seu carinho, sua atenção aí para as crianças que, infelizmente, receberam o diagnóstico do câncer, mas saber que tem esses anjos da guarda, o doutor Marcelo aí é pioneiro, a gente sabe da dedicação, do amor, do empenho, como médico e também como diretor dessa entidade que tanto bem faz a nossa sociedade brasileira. Doutor Marcelo, muito, muito obrigado, que Deus o abençoe, força, ânimo e coragem. E se depender aqui da TV Aparecida, a gente vai divulgar ainda mais o trabalho maravilhoso de vocês, doutor Marcelo. Bom, muito obrigado pela força que vocês sempre trazem para a gente, força de divulgação e força espiritual também. Então, a gente só tem a agradecer.
enormemente todo o apoio que vocês têm dado para a gente. Obrigada. Obrigada ao senhor, obrigada a todos os colaboradores, todos os voluntários também aí no hospital. Deus os abençoe sempre. E sabe,